ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme. Vai começar mais uma entrevista hoje, sexta-feira, né? Nesse dia muito frio, né? À noite, né? Que a temperatura, pelo menos aqui em São José, caiu bastante. Mas a gente não veio falar disso, não, né? Vamos falar de outro tema. Falar, né, da tragédia de Brumadinho, né? Das que são das barragens, né? Que vem dando muita dor de cabeça, principalmente para os moradores da região, né? Vamos tentar refletir um pouco, né, sobre esse tema. E eu convidei aqui a Flávia Braga Vieira, para ela que é especialista nessas questões, para a gente conversar um pouco. Tudo bem, Flávia? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Eu sou Flávia Vieira, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu dou aula na área de Sociologia e Pensamento Social Brasileiro. E eu trabalho há muitos anos, há 23 anos, mais precisamente, com conflitos socioambientais oriundos de grandes projetos de desenvolvimento. E aí, nesse trabalho, desde o final da minha graduação, depois mestrado, doutorado e na sequência, né, eu fui, enfim, pouco a pouco, né, conhecendo, entrando em contato com uma série de processos, né, de alteração do território feitos pelo Estado ou por empresas privadas, né, e que esses processos de alteração do território causam impactos, né, nos grupos sociais e na natureza. E aí a gente, com isso, né, fez, durante todos esses anos também, esses mais de 20 anos, uma série de assessorias para os movimentos atingidos por esses grandes projetos de desenvolvimento, mais especificamente o movimento dos atingidos por barragens. Então, quando em 2019 ocorre, né, o desastre de Brumadinho, o desastre da Vale em Brumadinho, a gente também foi acompanhando por conta dessa proximidade, né, de assessoria técnica que a gente tem histórica aí com os movimentos dos atingidos por barragens. Sim, Flávia. Eu acho que assim, eu vou começar te perguntando, né, contando um negócio, né? Eu escuto muito da geração dos meus pais, né, que fala muito, né, que o estatal é ineficaz e o privado é bom, né? O que acontece com Brumadinho, né, e outros lugares que foram atingidos por barragens, desmente essa visão de que o estatal é ruim e o privado é bom? Eu acho que, na verdade, essa é uma construção, né, ideológica que a gente vive no Brasil e no mundo desde os anos 80, né? Então, com o advento do neoliberalismo como ideologia econômica e política, né, passou-se então a entender o Estado como algo ineficaz, mais do que ineficaz, é desejável que ele seja pequeno, que ele tenha, né, cada vez menos braços, menos importância na sociedade. Então, isso começa lá nos anos 80, no Brasil teve muita força durante os anos 90, e aí por isso nós vivemos um processo de privatizações intenso. O que eu posso dizer é que nas áreas que eu acompanho, que é especialmente o setor elétrico e de mineração, a privatização não significou nenhuma alteração da relação com a sociedade. Isso quer dizer, essas empresas, enquanto eram estatais, elas tinham um tratamento muito ruim das populações, então violavam direitos, né, passavam por cima das populações mais vulneráveis, né, para poder realizar os seus empreendimentos, e quando elas se tornaram privadas, isso continuou e até se agravou. Por quê? Porque quando elas eram estatais, ainda podia haver algum tipo de pressão social sobre elas, porque o Estado, de fato, né, ele deve servir a sociedade, então ele tem alguma margem, né, para se deixar, né, fazer ouvir, né, outros interesses na sociedade que não os interesses do grande capital. Quando essas empresas estão na mão do grande capital, capital brasileiro e internacional, o que acontece é que o tratamento das populações é igual ou pior do que o que já havia antes. Então, as violações de direitos humanos são cada vez mais fortes e a operação desses
desses empreendimentos, ela continua da mesma forma. Por quê? Porque de fato, as grandes estatais brasileiras, elas eram e acho que ainda existem, né? Operam de maneira muito adequada do ponto de vista do capitalismo, né? Então, elas empregam alta tecnologia. Então, a Vale, quando era Vale do Rio Doce, né? Uma empresa estatal, ela já era uma empresa de ponta, né? Ela continuou sendo uma empresa de ponta na mineração no mundo e em outros setores também derivados, né? Da mineração, mas ela continuou sendo, inclusive ela é operada até hoje, né? A sua gestão é feita também por setores do Estado brasileiro na medida em que o Estado brasileiro compõe, né? Uma massa de ações importantes na Vale. Então, o problema não é a gestão do Estado, né? Ela operava bem, ela continua operando bem do ponto de vista do capital. O problema é que esse tipo de empreendimento, como grandes mineradoras, grandes empresas do setor elétrico, petrolíferas, elas são da natureza social delas que elas sejam altamente danosas ao meio ambiente, às populações, e o tratamento dessas populações e do meio ambiente é inadequado quando é estatal e quando é privado. Sim, eu queria que você falasse um pouco, né, como que, né, principalmente para o ouvinte, como que aconteceu essa privatização da Vale, né, qual que foi a relação que o Estado teve com, né, com esses grandes empresários, acionistas que investiram seu capital, né, na empresa. Como aconteceu com várias empresas que foram privatizadas ao longo dos anos 90, né, várias empresas de distribuição de energia elétrica, todas as empresas de telecomunicações, né, que foram privatizadas à época, siderúrgicas também, no caso da Vale, né, e dessas outras todas, o que aconteceu é que o Estado brasileiro deixou durante mais de uma década, né, essas empresas sem grandes investimentos, então, de fato, elas estavam naquele momento com muitos problemas. Isso foi utilizado como motivo, né, para legitimar essas privatizações. Essas empresas estão ruins e tal. Então, a gente viveu, né, alguns problemas oriundos, né, do sucateamento dessas empresas. Então, essas empresas estavam com seus valores de mercado muito rebaixados à época da privatização, porque exatamente elas estavam há muitos anos sem investimento, que é uma coisa que é necessária para qualquer empreendimento capitalista, né? Se você tiver desde uma padaria a uma mineradora, você precisa fazer constantes investimentos para esse negócio se manter bom, né? E inclusive se ampliar. Então elas estavam com um valor muito rebaixado, a Vale também estava, e o que aconteceu é que nessas privatizações, elas foram vendidas por preços muito baixos. Além disso, o Estado brasileiro, através do BNDES, aportou recursos para as empresas que compraram, as empresas privadas que compraram as empresas públicas, né? Então, grandes operadores do mercado foram ao BNDES, pegaram empréstimos com juros mais baixos do que no mercado financeiro privado, né? E com isso conseguiram financiar a compra dessas estatais. Isso também aconteceu com a Vale. O Brasil permaneceu sendo um acionista importante, né, da Vale, mas ainda assim ele perdeu o controle, né, passou a não ser mais uma empresa estatal, uma empresa pública, e sim uma empresa de capital aberto, né, uma empresa privada, né, cujo um dos acionistas principais é o governo brasileiro e principalmente os fundos de pensão das outros setores públicos brasileiros. Então, vários fundos de pensão dos trabalhadores das empresas públicas brasileiras são acionistas importantes da Vale. Então, o que eu posso dizer é que a Vale foi vendida barata, o financiamento para quem comprou foi feito pelo Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro perdeu um grande patrimônio, porque era uma empresa com patrimônio gigantesco, ativos importantes. Então, ele perde esse patrimônio, ele financia aqueles que compraram esse patrimônio e, ao mesmo tempo, o ingresso de recursos naquele momento foi baixo porque a empresa estava com o seu valor no mercado muito rebaixado por conta de anos de sucateamento, né? Então, foi um negócio muito negativo, né, para o Estado brasileiro e, em consequência, para a sociedade brasileira também, né? Porque esse patrimônio, ao ser do Estado, na verdade, ele é público, ele é da sociedade, né? E isso não foi debatido à época com a população brasileira. Houve muita resistência à privatização da Vale e a outras privatizações, muitas manifestações de rua, muita resistência popular de parte da classe trabalhadora organizada,
mas não foi possível deter. E o que a gente vê é que depois da privatização, em alguns poucos anos, a Vale passou a ser, né, uma das maiores mineradoras do mundo, né, está no grupo das 3 mais, expandiu enormemente seus negócios, que poderia ter sido feito sob controle do Estado brasileiro. Mas não foi feito, né? Foi feito posteriormente, e aí a valorização desse patrimônio, dessa empresa, dos seus ativos, foi altíssimo nos anos subsequentes, né? Nessas últimas 2, 3 décadas, e o que a gente vê é isso, é um gigantesco player internacional da área de mineração, cuja origem é o Estado e a sociedade brasileira, é o trabalho da sociedade brasileira que construiu o que a Vale e os lucros hoje são lucros que são apropriados privadamente, né? Então, realmente, é muito negativo o balanço, né, sobre isso. E o que a gente viu no caso específico desses desastres recentes da mineração no Brasil é que a Vale está envolvida nos 2 grandes desastres, né, porque em Mariana ela é acionista da empresa, a empresa dona da barragem, da mina, né, e da barragem que rompeu no Rio Doce é a Samarco, cujos 2 principais acionistas à época eram a Vale e a BHP Billiton, duas das maiores mineradoras do mundo, né? Então, a Samarco é o nome comercial, na verdade, de uma joint venture entre a Vale e a BHP. Então, a Vale produziu o desastre do Rio Doce e a Vale produziu o desastre no Rio Paraopeba, em Brumadinho. Então, a gente pode ver que o compromisso de segurança da sociedade brasileira, de segurança do meio ambiente brasileiro é zero, né, na Vale. Sim, uma coisa que me chama muita atenção, né, esse negócio de sucatear o setor público, né, e para poder vender para o capital privado. Esse sucateamento é uma política consciente da privatização? O cara chega assim e fala: eu vou sucatear, por exemplo, uma estatal que está sendo objeto de bastante discussão, os Correios, né? Eu sucateio os Correios para depois poder vender eles. É uma política consciente de privatização? Não sei dizer o que é consciente, né? Porque estamos falando aí de sujeitos coletivos, né? Essas empresas, o governo, etc. Então é muito difícil a gente falar em consciência nessa medida. O que eu posso dizer é que, assim, a compreensão desses atores é de que não precisamos e não queremos ter empresas estatais. O Estado brasileiro precisa se livrar delas. Então, no longo prazo, o que se faz é deixar de investir para que essas empresas continuem sendo boas empresas, né, com serviços públicos de qualidade. Então, ao passar vários anos desinvestindo, de fato, o serviço começa a cair de qualidade. Então, a gente está vendo isso nos Correios. Os Correios brasileiros eram absolutamente bem avaliados pela população brasileira, e a gente vê que nas última década e meia, começou progressivamente a ter reclamações, o serviço ficar pior. Como é que você faz isso? Aposenta as pessoas, você não faz novos concursos, nova recontratação, né? Você deixa de investir, então não tem mais carros, veículos, né, para o transporte, você fecha agências, né, diminui a quantidade o horário de atendimento, então isso faz com que tenha mais filas no atendimento, né? Então tudo isso vai gerando um mal-estar da sociedade em relação àquele serviço. E ao gerar esse mal-estar, quando você apresenta a proposta da privatização, ela parece muito adequada. Então, assim, se isso é absolutamente deliberado, tipo, vamos sucatear por tantos anos para depois poder vender na Bacia das Almas essa empresa, é difícil a gente dizer. O que é possível dizer é há um contínuo, né, progressivo desinvestimento em tudo aquilo que é público. Então, a gente vê isso, os recursos públicos para a saúde, para a educação, eles vão minguando ao longo dos anos, né? Os serviços públicos, os investimentos públicos, né? Recursos públicos em ciência e tecnologia, em cultura e também nas empresas estatais, né? Progressivamente vai havendo esse desinvestimento, até que em algum momento algum desses serviços está extremamente desacreditado e aí você não tem mais dificuldade de legitimar isso junto à opinião pública, né? Porque aquele serviço está ruim. Mas o que há é um desinvestimento total, desde os anos 80, né? Um processo
quase que contínuo, com alguns períodos um pouco diferentes ali, em alguns momentos dos governos do PT, mas também muito pontualmente, onde houve maior aporte, né, de recursos públicos para a melhoria desses serviços públicos. Mas, de fato, a gente tem aí, né, 30, 40 anos contínuos de um processo de redução, né, do investimento estatal, de investimento estatal nos serviços públicos, né, inclusive com uma diminuição dos servidores públicos brasileiros, esse ataque constante aos servidores públicos, né, que servidor público é corrupto, que servidor público ganha muito comparado ao setor privado, né, uma série de inverdades que vão sendo repetidas, né, ano após ano, década após década, e que vai fazendo, então, a população brasileira desacreditar desse serviço público, que poderia ser de muito boa qualidade, que em alguns setores ainda é de muito boa qualidade. A gente está vendo agora o SUS, né, na pandemia, mesmo com todos os ataques, mesmo com toda a falta de investimento, mesmo com todo o boicote, né, está fazendo a vacinação da população brasileira a despeito dos comandantes, né, de governo, né, é um braço do Estado que funciona, né, a partir de servidores públicos e de uma máquina organizada de forma adequada, correta, né, republicana. Então, está aí fazendo a vacinação de, atualmente, cerca de 1 milhão de pessoas por dia, né? Quais países do mundo têm uma estrutura como essa? E o mesmo a gente pode dizer para outros setores que estão aí na mira da privatização, como é o caso de petróleo, energia elétrica, né? O setor elétrico, o Grupo Eletrobras, que também está na mira da privatização. Enfim, uma série de empresas e serviços públicos que são de altíssima qualidade, que competem, né? Assim, que, se comparados a serviços semelhantes em outros lugares do mundo, são de muita qualidade, né? Mas que o processo, né, um longo processo de retirada de investimentos, né, para ampliação e melhoria deles, eles começam, enfim, a ter alguns problemas, né? E eu acho que no caso da mineração brasileira foi isso, né? O Estado brasileiro fez nos anos 40 e 50 toda a estrutura da mineração em grande escala no Brasil, né? A Vale, as siderúrgicas todas, etc. E isso se expandiu, né? Agregou ciência e tecnologia de maneira exemplar durante várias décadas, e aí nos anos 90 foi privatizado por valores muito baixos, dando muito pouco retorno para a sociedade brasileira. Então, e muitas vezes a gente vê também, ainda que os serviços pós-privatização comecem a melhorar, porque você passa a ter algum investimento e eles começam a melhorar, mas a gente vê também que passam a ser serviços muito caros, né? Então, a gente tem o caso da energia elétrica, que a distribuição da energia elétrica no Brasil quase toda foi privatizada nos anos 90, ainda que a geração e a transmissão ainda sejam públicas e agora estão com risco de privatização, mas a distribuição foi toda privatizada e logo após a privatização e até hoje a gente vê que a gente tem tarifas de energia elétrica das mais altas do mundo, né, comparada com países do primeiro mundo, e a gente tem uma geração de energia elétrica de custo baixo, porque a gente gera com recursos naturais, né? Isso também é algo a se discutir, mas enfim, a gente gera uma energia com custo baixo e ela chega para o consumidor com valores altíssimos, né? A tarifa da energia elétrica está numa condição que há pessoas, né, que estão passando necessidade por não ter mais como pagar a conta de luz, né? E isso também é reflexo de, né, aí 20 anos, né, depois da privatização, a distribuição da energia elétrica está nas mãos de empresas privadas cujo único objetivo é lucro, né? Não é o serviço à sociedade, né? É o seu lucro. Então, se for preciso tarifas altas, eles fazem. E é o que eles têm feito, né? Esses serviços passaram a ser muito caros, né? Energia elétrica, telecomunicações, muito caros no Brasil, se comparado, inclusive, com o poder aquisitivo da sociedade brasileira. Sim, e questão de punição, né? Como que está sendo feita essa questão contra a Vale, né? O Estado está empenhado em querer punir a Vale pelos crimes ambientais e pelos crimes, né? Porque o crime ambiental acarretou morte de pessoas, né? Soterradas, né? O Estado está empenhado para punir a Vale ou tem um desleixo, né, nesse sentido?
Guilherme, tem muito desleixo. A própria operação dessas minas, né, já é deixada sob responsabilidade dessas empresas e com muito pouca regulação estatal. O que a gente viu é que, no caso, tanto da Samarco quanto da Vale em Brumadinho, né, nos dois desastres, 2015 e 2019, o processo de fiscalização da operação dessas atividades que são muito perigosas e muito danosas, a fiscalização era insuficiente. Então, o Estado brasileiro não apenas pós-desastre tem sido moroso, né, tem sido lento no processo de punição da Vale, mas ele também foi conivente na medida em que ele não fez a fiscalização correta. Então, ele também em alguma medida, responsável por esses crimes, né? Então, a gente tem que sempre entender que a empresa que opera essas minas é a responsável principal, mas o Estado brasileiro tem a obrigação, e isso é legal, né? Assim, do ponto de vista legal, ele tem a obrigação de fiscalizar esse tipo de atividade e não estava fiscalizando de maneira adequada. Tanto é que, após o desastre de Brumadinho, foram acionadas sirenes para evacuação, para deslocamento compulsório de populações em vários municípios do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque teve Mariana, aí teve Brumadinho, na sequência, ao longo do mês de janeiro e fevereiro de 2019, várias cidades, comunidades em diferentes municípios foram evacuadas porque tinha outras tantas, dezenas de barragens em risco de colapso, de ter outros desastres da mesma natureza. E aí, porque teve o segundo desastre, se fez algumas fiscalizações e chegou-se à conclusão que várias dessas barragens de mineração estavam sob risco de colapso. Então, a gente tinha aí um quadro muito deficiente na fiscalização. Então, o Estado brasileiro não fiscalizou e, de alguma maneira, é copartícipe desses crimes. Ao mesmo tempo, no depois dos crimes, o que a gente tem visto? Bom, Mariana, o Vale do Rio Doce, né, todo. As indenizações estão sendo pagas para as populações de maneira muito lenta, né? Foi feito um acordo porque atuam diferentes braços do Estado ali, né? Então, atua o Ministério Público Estadual e Federal, né? O Rio Doce, como é um rio que passa por diferentes estados, ele é um rio de jurisprudência da Federação, né? Da União, mas ao mesmo tempo tem que ser ouvido os entes estaduais, então os órgãos ambientais estaduais, mais o órgão ambiental federal, mais os governos dos estados, dos diferentes estados envolvidos. Então, foi feito uma comissão, né, chamada Comissão Interministerial, que discute o processo de reparação lá no Rio Doce. Foi constituída uma fundação. Nessa fundação foi depositados os recursos das multas que foram aplicadas a Samarco, e essa fundação atua de forma independente, mas veja bem, os recursos dela vêm da Samarco, vêm da Vale, da BHP, então ela atua, chama-se Fundação Renova, e ela deveria fazer a reparação do Rio Doce, tanto do ponto de vista do meio ambiente, né, a reconstituição desse meio ambiente destruído, quanto da reparação e indenização das populações. Muito pouco foi feito até hoje, muito pouco. Os valores arbitrados para indenizações baixíssimos para essas populações. A maior parte da população sequer ainda foi chamada, né, a negociar. Os distritos, foram 3 distritos completamente destruídos. Teve um vale inteiro, né, com mais de enfim, com dezenas de municípios atingidos de forma parcial, né, muito grave, mas que não atinge o município todo, mas nos municípios de Mariana e Barra Longa, que são os 2 primeiros municípios ali atingidos, houve 3 distritos que foram completamente destruídos. Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, ambos no município de Mariana, e o distrito de Gesteira, no município de Barra Longa. Esses distritos precisam, está no acordo isso, ser reconstruídos pela empresa em outro lugar, porque naquele lugar não é mais possível, naquele território não é mais possível construir, porque tem a lama, enfim, não tem mais condições de habitabilidade. Então, está para ser construída a nova Bento, a nova Paracatu de Baixo, a nova Gesteira. Até hoje não há nenhuma casa entregue a essas populações, desses 3 distritos, 5 anos depois. Então, a gente está numa situação muito grave, são populações que clamam urgentemente
para que a sua vida volte a existir, porque eles estão recebendo auxílio emergencial da empresa, morando em aluguéis pagos pela empresa, né, se sentindo dependentes, humilhados, né, da empresa que causou o crime, que matou pessoas, mas que também destruiu a vida e o modo de vida de todo um vale, né? Então, que significa, né, dezenas aí de municípios de 2 estados brasileiros. Então, para você ver o caso, o gravíssimo caso em Mariana e o tempo, né, muito longo para isso acontecer e que é propiciado porque as instituições de justiça e o executivo brasileiro não têm sido capazes, não estão empenhados em fazer com que isso seja célere e justo, né, com indenizações, reparações justas e adequadas. A mesma coisa acontece em Brumadinho. Tem menos tempo, porque tem só 2 anos, não 5, quase 6, né, que é o caso de Mariana, mas 2 anos e meio depois, pouquíssimas famílias fizeram negociações das indenizações, famílias das quase 300 vítimas fatais, né? Uma boa parte delas de funcionários, seja funcionários diretos da Vale ou de empresas terceirizadas dela. Então, você veja, além de um crime ambiental, né, de um crime penal, né, porque são assassinatos, também tem aí um crime trabalhista muito grave, né, porque eram trabalhadores da empresa, a maior parte desses 300, quase 300 mortos. Pois bem, poucas famílias já negociaram, a maior parte das famílias ainda não recebeu indenizações, né, a empresa tem muitas vezes recorrido, inclusive, das decisões judiciais, né, dos valores das indenizações. Então, ela recorre em várias instâncias para você ver o tipo, né, de perversidade, né, com qual ela lida com as populações. E o restante da reparação que é necessária, que são agricultores que perderam suas atividades produtivas na agricultura e na pecuária, dezenas de pescadores que estão sem trabalho desde então porque o rio está contaminado, porque não se sabe a qualidade daquela água, porque mesmo que eles pesquem, eles não conseguem vender porque as pessoas, sabendo da procedência, não querem comprar peixe que vem do rio Paraopeba e de seus afluentes, né? Então, pescadores, agricultores, comerciantes, gente que vivia do turismo nessa região, muita gente que vivia pequenos e médios negócios, todas essas pessoas também ainda estão sem indenização e sem reparação adequada, várias delas fazendo outros tipos de trabalhos precários, né? Muitas sobrevivendo também do auxílio emergencial da empresa, e o Estado brasileiro, mais uma vez, né, tem sido conivente na medida em que não assegura os direitos dessa população, e é o Estado que tem as condições de assegurar. Né, judicialmente, a Vale, enfim, tem pago multas, etc., mas tem sido feita uma série de decisões. O caso é judicializado, diferente do caso de Mariana, onde foi feito um processo de acordo, né, de termo de ajustamento, né, de conduta, mas no caso de Brumadinho é judicializado, tem um juiz responsável pelo caso, foram feitos alguns acordos dentro do processo judicial. Foi feito, por exemplo, um acordo aí de mais de 3 milhões, né, de reais para reparação dos danos coletivos, mas ainda não se sabe como esses recursos serão gastos, né? Então, se eles são coletivos, quem serão os entes a aplicar esses recursos de 3 milhões? Serão os municípios? Serão associações desses atingidos, né, pelo desastre? Não há definição ainda. Esse acordo foi feito por intermédio, né, sobre a atuação do Ministério Público, aí tem uma força-tarefa do Ministério Público Estadual de Minas Gerais com o Ministério Público Federal, né? Os atingidos não foram consultados sobre os termos desse acordo, então o Ministério Público representou a população sem ouvir os seus representados, o que é muito grave também, né? Isso não foi levado ao escrutínio da população atingida, dos municípios que foram atingidos. Então, temos situações muito graves do Estado brasileiro, muito moroso, e eu diria, se ele não atua junto com a empresa, ele deixa a empresa atuar quase que exclusivamente do jeito que ela quer, e a gente fica assistindo todos os dias na televisão, no rádio, a Vale dizer que está recuperando o Vale do Rio Doce, que está recuperando o Vale do Paraopeba, que está trabalhando, que está melhorando, né, como se a Vale fosse muito responsável, e a gente que conversa com a população, que está com essa população que foi atingida, vê que não é assim, né? Que na realidade o que foi feito ainda é muito incipiente, e as instituições de justiça e o executivo brasileiro, o executivo do Estado de Minas Gerais, têm sido muito coniventes com a empresa em deixar que ela dite o tempo, e ela dite os valores, e ela dite as condições desse processo de reparação, que é da sua responsabilidade.
né? Então, realmente, o Estado brasileiro não apenas deixou acontecer, como não está fazendo a punição adequada e garantindo os direitos da população, que é sua obrigação de fazer, né? Garantir os direitos da sua população e do meio ambiente sob a sua custódia, né? O Estado brasileiro tem a custódia do meio ambiente, que é um bem coletivo, né? É um bem de toda a sociedade brasileira. Flávia, essa questão das barragens, problemas da barragem, é uma questão que vem acontecendo por bastante tempo, né, conforme você fala, e é uma questão que ultrapassa governos, né? Mas só que a gente, apesar disso, a gente não pode negar que o acidente de Brumadinho aconteceu, né, no primeiro mês, né, do atual governo do Bolsonaro, né? Como que você avalia na atuação do atual governo nessa questão? O atual governo não tem nenhuma preocupação com a questão ambiental, né, nem com a proteção das populações mais vulneráveis. Então, de fato, o que eu posso dizer é que se o processo anteriormente já era moroso, já era deficitário, já havia conivência do Estado com a Vale, né, considerando o caso de Mariana anteriormente, nesse caso, o Estado efetivamente está deixando a Vale fazer o que quer, né? Então, realmente, a gente vê que não apenas é um Estado que não, um governo que não se preocupa com o meio ambiente, como quer destruir o meio ambiente, como a gente tem visto no caso das queimadas na Amazônia, no Pantanal e etc., né? Então, temos aí uma conjuntura muito adversa para os defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Então, tem sido, vamos dizer assim, eu acredito que agrava ainda mais um desastre tão grave como foi o desastre de Brumadinho. Porém, o que eu posso te dizer é o seguinte, que o desastre não ocorreu por conta desse governo. O desastre ocorreu por conta da escolha, de uma política econômica, né, que foi feita nas décadas anteriores, especialmente durante os governos do PT, e isso é lamentável, né, de investimento, né, de incentivo estatal, de incentivo governamental para atividades econômicas que são muito nocivas do meio ambiente. Então, o agronegócio, a mineração, né, todas as atividades que colocam em risco o meio ambiente e as populações. Né? E houve muito incentivo para essas atividades. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um cenário internacional, na década anterior, de os preços das commodities da agricultura e os preços dos produtos minerais estavam muito altos no mercado internacional. O que aconteceu? As empresas privadas também elas investiram para ampliação da sua atividade porque era tempo de ganhar muito dinheiro. Então a Vale exportava minério e aí com essa demanda internacional muito grande, né, e preços interessantes no mercado internacional, começou-se o quê? A fazer uma exploração mesmo em lavras, né, em minas cuja quantidade de minério na terra, né, porque o minério é tirado da terra, né, e ele é por isso que formam essas barragens de dejeitos, né, você tem que separar o que é minério de terra, daquela lama, né, de outros materiais ali da natureza que não são aproveitados na mineração. Então, começou-se a fazer essa lavra de mineração em lugares no qual o terreno era baixíssimo em quantidade de minério. Então, você tinha mais dejetos da mineração do que a mineração propriamente dita. E a cota dessas barragens foi recebendo autorização dos órgãos ambientais, né, do governo brasileiro, para subir cada vez mais. Então, essas barragens colapsaram por conta também de uma escolha econômica, né, de um projeto, né, econômico de crescimento da economia brasileira através de setores que são setores altamente questionáveis, que vários países do mundo hoje em dia não querem mais fazer nos seus países porque é danoso ao meio ambiente e às populações, e elas exportam isso para que isso seja feito na periferia do capitalismo, para que seja feito no Brasil, para que seja feito na Índia, para que seja feito na África do Sul, para que seja feito na Bolívia, né? Porque é interessante, né, receber esse minério, né, com valores baixos e, ao mesmo tempo, deixar toda a conta, né, o passivo dessa mineração para os países da periferia, para as populações pobres e vulneráveis desses países da periferia. Então, a gente tem, em Mariana e Brumadinho,
efetivamente os resultados de uma política econômica, né, de incentivo também governamental, né, muito grande a esses setores. Então, eu acho que, ainda que a punição posterior ao caso de Brumadinho pudesse ter sido diferente, se a gente tivesse uma outra conjuntura com outro governo, né, mas pudesse ter sido um pouco diferente, né, mas se tivéssemos continuado com um governo de esquerda, um governo petista, etc., o desastre teria acontecido porque aconteceu Mariana antes, né? Então, realmente, essa a gente não pode colocar na conta do Bolsonaro. O que a gente pode colocar na conta do Bolsonaro é que ele não fez nenhum esforço para que as punições e os processos de reparação fossem adequadamente conduzidos. E, ao mesmo tempo, está promovendo a devastação da Amazônia e de outros biomas brasileiros, né, com esse processo das queimadas e o apoio, né, a criminosos, né, que retiram madeira ilegal do país, etc. Mas no caso específico desses desastres da mineração, eu não diria que essa fatura é dele, essa fatura é do governo anterior. Sim, você falou uma coisa muito interessante, né, que esse modo, né, esses sistemas de produção de energia é jogado aqui para a gente, né? Tem outra alternativa de produção de energia, assim, sem essas de barragem que destrói o meio ambiente? Olha, Guilherme, assim, dentro do capitalismo, toda forma de produção de energia, de produção, né, de atividade industrial, de consumo, né, da energia e dos bens da natureza, né, dos chamados recursos naturais, ela sempre será nociva. Por quê? Porque a escala do capitalismo é que faz isso ser nocivo. Então, você tem um garimpeiro artesanal que vai lá e retira o ouro. Então, enfim, isso pode estar adequado, pode estar de maneira harmônica, né, com a natureza. Por outro lado, se você tem uma grande mina lá, não sei, Serra Pelada, entendeu? Que retira, né, centenas de milhares de pessoas escavando, retirando ouro numa quantidade. Isso é devastador, né? Então, você tem, no capitalismo, a gente toda a produção na escala capitalista, ela é destruidora do meio ambiente. Então, em última instância, o que a gente precisaria, do ponto de vista da questão ambiental, é repensar os nossos padrões de produção e de consumo. Então, né, tudo que os ambientalistas têm dito, temos que reduzir, né, o consumismo, temos que produzir menos e reaproveitar mais, né? Então, todo o processo de reaproveitamento do que já existe, né? Não é adequado, que a gente precise mudar de equipamento eletrônico, né, de celulares todos os anos, né? E nós trocamos. Por quê? Porque a escolha, né, por tecnologias que sejam tecnologias de pouca durabilidade, para que elas precisem ser trocadas muito rapidamente. Para fazer o celular, além de ter uma mente que pensa aquele software, tem que ter um material ali que vem de onde? Vem da mineração, no mundo todo, especialmente nos países da periferia, onde se faz essa mineração, também nos países do centro, mas especialmente da periferia do capitalismo, como o Brasil, América Latina, África e setores do sul da Ásia. Então, assim, a gente tem, de fato, um padrão de produção que é destrutivo do meio ambiente e da natureza. Então, a gente tem que mudar, na verdade, o padrão de produção e de consumo, no conjunto, na humanidade, como humanidade. É preciso fazer escolhas, né, daqui para frente, ou a gente vai efetivamente destruir o planeta como estamos destruindo. Mas, além disso, há como você ter formas de exploração desses recursos naturais, mesmo dentro do capitalismo, que combinem formas diferentes e que seja menos nociva. Então, um país como o Brasil, que tem uma variedade, né, nacional de recursos naturais, deveria, né, combinar matriz energética, né, combinar fontes energéticas para ter uma matriz mais diversificada. A nossa energia elétrica que a gente consome em casa, ela vem de duas fontes exclusivamente, expressivamente da fonte hidrelétrica, o que tem feito com que a gente tenha grandes barragens que destroem o meio ambiente e as populações, né, porque fazem deslocamentos compulsórios de centenas de milhares de famílias.
às vezes, de populações muito vulneráveis, como populações indígenas já vulneráveis, grupos quilombolas, ribeirinhos, né, pequenos agricultores das margens dos rios. Então, a gente tem realmente uma matriz muito concentrada na fonte hidrelétrica. E quando a gente combina com a hidrelétrica, a gente tem a fonte térmica, que também é muito nociva, porque é produtora de gases, né, de gases que são expressivos na alteração, na mudança climática. Então, a gente tem uma matriz energética muito concentrada numa única fonte, uma outra fonte secundária, inclusive que é muito cara, que faz com que a nossa conta de luz fique muito cara, né? Bandeira vermelha, etc., quando há estiagem, e aí é preciso utilizar mais as termoelétricas, então também fica muito caro. E a gente tinha que ter uma matriz mais combinada. Então, há regiões do Brasil que a gente devia ter investimento maior em energia dos ventos, por exemplo, energia eólica, né? Seria importante. Já houve o investimento na última década, isso sim é um avanço, né, que foi feito nos governos do PT, em algumas regiões, de ampliar o parque eólico brasileiro, mas ainda é muito reduzido. A gente tem ainda uma dificuldade muito grande de produzir energia solar. Primeiro porque a tecnologia ainda é um pouco cara, e mesmo quando você consegue colocar, você tem dificuldade de colocar ela no sistema. Então, as pessoas têm, hoje em dia, placas solares, algumas famílias, prédios, centros comerciais, mas normalmente para quê? Para aquecimento da água, para fazer aquecimento da água. Mas para a produção de energia elétrica é muito difícil. E o governo, inclusive agora, e sim, o governo Bolsonaro, está querendo criar um impedimento ainda maior, que é o quê? Quem produz, quem consegue ter a sua placa solar e transformar ela em energia elétrica, não em aquecimento, mas em energia elétrica, tinha um incentivo de produzir mais do que o seu consumo, para quê? Para jogar na rede. Com isso, você conseguir, então, vender, né, isso para o sistema interligado brasileiro. E esse governo está querendo aprovar, né, uma proposta de redução desse incentivo e, mais do que isso, de impedimento, inclusive, de que esses produtores, né, autônomos possam colocar na rede. Então, enfim, a gente tem aí um retrocesso, né, em relação à energia solar, que é muito residual ainda no Brasil. E que a gente devia estar fazendo efetivamente, além dessas outras fontes, combinar, ter uma matriz mais combinada, aproveitando melhor, né, as possibilidades que a gente tem, também estar produzindo energia elétrica a partir do próprio rejeito da produção capitalista. Então, a gente tinha que estar produzindo energia elétrica, como já existe em vários lugares no mundo, a partir do quê? A partir de biocombustíveis, por exemplo, que fazem a transformação do material orgânico que vem no nosso lixo, né, em gases, e gases né, em metano, que produz, então, que alimenta, então, algumas usinas termoelétricas. A gente podia fazer isso em larga escala no Brasil, porque a gente tem um resíduo biológico grande, o resíduo, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? A plantação de cana-de-açúcar, que faz etanol, né? Todo aquele resíduo, o bagaço da cana-de-açúcar podia estar sendo utilizado, né? E mesmo a produção, o consumo, né? O resto do consumo da sociedade tão urbanizada que nós temos, das grandes metrópoles, né? Podia ser melhor aproveitado, né? Os plásticos mais reciclados. Então, a gente tem formas, né, de voltar para o sistema produtivo aquilo que é rejeito dele, o que resolve dois problemas: o problema do próprio lixo, dos rejeitos, que são contaminantes, que são tóxicos, que produzem poluição, né, e que degradam o meio ambiente, e ao mesmo tempo evitar estar produzindo nova energia, quer dizer, retirando mais recursos da natureza só para produzir energia, mas produzir a partir disso. Já existe ciência e tecnologia no mundo para isso ser feito em larga escala, e não é feito no mundo, não é feito no Brasil. Então, acho que a gente teria que ter essa combinação um pouco mais ampla de fontes energéticas. E, no prazo um pouco mais longo, mais de maneira integrada, mudar o nosso padrão de consumo. A sociedade, né, a humanidade precisa rever seu padrão de produção e consumo, porque o capitalismo é destrutivo do ser humano, destrutivo da natureza. Perfeito. Flávia, e como está a situação atual da região?
Olha, a região tá muito mal nesse processo da pandemia, porque o que acontece é que a gente viu uma redução expressiva, né, da economia, né, brasileira, especialmente, claro, dos pequenos negócios, né, das pequenas atividades econômicas, aumento do desemprego e etc. E aí, se você tem uma região que já vinha de um processo de redução da renda por conta do desastre, de desemprego, de pessoas tendo que, sair da sua atividade que você fazia há décadas ou há gerações, às vezes, como é o caso, né, de pescadores, de agricultores, etc. Você tem que deixar essa atividade, né? Você se insere de forma muito precária no mercado de trabalho que existe, né, nas formas de atividade econômica de forma muito precarizada. Então, a região já vinha num empobrecimento por conta disso, e a pandemia fez com que se agravasse ainda mais. Além disso, a empresa, né, a Vale, passa todo o tempo ameaçando, cortando, voltando a pagar o auxílio emergencial para centenas de famílias. Então, realmente é assustador, né, que em tempos de pandemia a empresa se pense, né, em cortar o auxílio emergencial de algumas dessas famílias. Aí as famílias têm que brigar a conseguir de novo o direito de... Então, assim, é um processo muito desgastante, né, economicamente muito degradante, mas também moralmente muito ruim. As pessoas estão muito adoecidas, elas estão adoecidas física e mentalmente, né, fisicamente porque, de fato, a qualidade, né, do que elas consomem como alimentos, a água, etc., é muito pior depois do desastre, né? Quem vive na margem do rio, vive do rio, né? Então, o rio ele é fonte de alimento, ele é fonte de alimento direto, né, com os peixes, mas ele também é a irrigação necessária para a agricultura de alimentos, né, ricos e saudáveis, né, que são produzidos das suas margens. Então, a população está muito empobrecida fisicamente e muito, muito doente emocionalmente, moral e emocionalmente. Então, assim, o aumento do consumo de medicamentos para depressão, para ansiedade, para distúrbios de toda a ordem, né, psicológica, psiquiátrica, é muito grande, né? A depressão, assim, entre jovens, entre adultos, entre idosos, é muito grave. Isso tem sido relatado por todos que estão atuando nesse território, né? ONGs, as universidades que estão ali, a Fiocruz, né, está atuando junto a essa população. Então, a gente realmente tem um quadro muito ruim de saúde física e mental, um quadro econômico muito grave e uma tristeza do ponto de vista da sociabilidade, né? Então, há festas que não festas populares, né, que não acontecem mais. Por quê? Porque você tem ali 2 centenas, quase 3 centenas de famílias que perderam seus entes queridos, né? Isso faz com que as pessoas tenham menos adesão, né, aos processos coletivos de sociabilidade, né? Ao mesmo tempo, as pessoas estão gastando muito tempo para lutar por seus direitos e elas têm muito pouco tempo para viver a sua vizinhança, para, enfim, passar o tempo que gostavam de passar no lazer, na igreja, na religião. Então, assim, a gente tem uma condição de vida pública e privada muito degradada, né, no Vale, realmente, do Vale do Paraupeba. Assim. É uma condição muito triste e é uma região que era muito rica em festas, em festejos, né, que recebia muitos turistas, né, que tinha uma vida coletiva de sociabilidade muito forte. Então, assim, realmente é muito triste de ver essa injustiça, né, que foi cometida, além das quase 300 mortes, mas também matar essa vitalidade, né, social e cultural que havia e que, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma condição de ser resgatada, reconstruída em outras bases, né? Há populações tradicionais, quilombolas, povos de terreiro que estão se organizando para garantir seus direitos, populações indígenas que foram afetadas, né? Não é que a lama chegou até a terra deles, mas que eles viviam do rio para transporte, viviam do rio para se alimentar e não podem mais. Então, assim, é realmente uma terra arrasada. O povo luta, é fato, tem tido muita resistência no sentido, né, de fazer
constituir organizações coletivas para demandar os direitos, mas as pessoas também estão muito cansadas, né? Porque o tempo que se leva em reuniões, seja as reuniões de negociação com o Ministério Público, com a empresa, mas também as reuniões de organização, né? Para poder garantir esses direitos. Então, as pessoas estão muito, muito cansadas, elas estão na luta, mas há um desgaste, né? Emocional e físico e econômico muito forte nesses 2 anos e meio, e ainda sem cenário disso se encerrar, né? Ainda serão muito. Atirar por Mariana, né, que já estamos aí há quase 6 anos, eu acredito que no Paraupeba também ainda terá muito tempo de luta para que essas famílias, essas comunidades, esses municípios possam voltar, né? Não voltar ao que era antes, porque nunca será igual, mas a reestruturar em outras bases, né? Reorganizar em outras bases a sua vida familiar e coletiva. Sim. E, né, quem são os órgãos que estão dando apoio? Os atingidos tiveram uma conquista muito importante, que no Vale do Rio Doce, por exemplo, poucos municípios conseguiram, que é ter assessorias técnicas independentes. Isso é, eles conseguiram que no acordo, né, no processo de negociação, fosse designada uma assessoria escolhida pelos atingidos, lá em Brumadinho, os municípios, né, as comunidades, enfim, as populações atingidas foram, no processo judicial, foram divididas em 5 territórios. Então, existe uma assessoria técnica para cada um desses territórios, né, que abrange ali vários municípios, cada um desses áreas, né, para cada uma dessas áreas, uma assessoria técnica, uma equipe permanente que trabalha no levantamento dos danos, nos processos, né, acompanhamento dos processos de negociação, etc. E isso é pago com dinheiros da multa, né, da empresa. Então, é importante isso, porque no Vale do Rio Doce, só 3 municípios conseguiram ter essa assessoria técnica, os atingidos, né, de 3 municípios, Mariana, Barra Longa e mais um que eu estou esquecendo agora o nome, que é um pouquinho mais abaixo, mas, né, a jusante do desastre. Mas, de qualquer maneira, ter essa assessoria técnica, que é o quê? É uma organização, uma ONG, né? Em cada um desses lugares é escolhida de forma autônoma pela população, né? Apresentam-se candidaturas e aí eles escolheram, né? E essas assessorias técnicas feitas por essas organizações sem fins lucrativos e tal são muito importantes, assim. Então, esse é o apoio mais importante que esses atingidos têm recebido dessas assessorias, é o que lhes garante condições um pouco menos desiguais para o processo de negociação, é ter essa assessoria técnica. Então, isso é uma vitória mesmo da população atingida. Além disso, há alguns grupos universitários, a Igreja Católica em alguns lugares, algumas organizações religiosas de matriz africana, por exemplo, no Paraupeba, né, que estão ali também apoiando esses povos de terreiro, essas populações tradicionais, né? Então, há algumas organizações, associações próprias do povo, né, que estão ali e que são muito importantes para apoiá-los nisso. E, além disso, as organizações ambientalistas, que também, né, ONGs e tal, ambientalistas, que também fazem uma tarefa importante, que é o monitoramento, os estudos sobre as condições ambientais, né, do rio, de contaminação, dos terrenos ao redor, né? Então, também há algumas organizações, mas eu diria que não são muitas, né? Existem organizações da sociedade civil, existem alguns grupos universitários, mas o que existe efetivamente apoiando essa população é a própria população e as organizações que eles constituíram ou que eles já tinham constituído anteriormente, né? Tem sido o principal apoio para eles. O Ministério Público tem uma posição muito variada ao longo do tempo no processo, né? Teve momentos em que foi muito acolhedor das demandas do povo, né? Recebeu, esteve ali de forma mais parceira. Em outros momentos, como eu disse, esse acordo que foi fechado no começo desse ano foi muito... Enfim, agiu de forma muito inadequada, porque não fez uma consulta pública, não fez um escrutínio público para que a população opinasse sobre o acordo que estava sendo feito. Então, de fato, a atuação do Ministério Público variou entre
boa e muito ruim ao longo do tempo, mas tem cumprido algum papel de algumas garantias, não posso negar que há. Agora, o governo do estado de Minas é triste assim a atuação, realmente é deprimente ver como é que um estado, né, se ajoelha frente a uma empresa como a Vale, ao invés de estar garantindo os direitos da sua população, está trocando esses direitos por migalhas. Então a Vale vai adotar um parque estadual ambiental, vai botar uns recursos ali e aí abre mão de direitos da população. Assim. A atuação do governo do estado assim, é vergonhosa. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais fez uma série de audiências públicas, tem acompanhado, tem uma comissão que acompanha, mas também de maneira muito incipiente. Eu diria que em alguns momentos um pouco melhor, outros um pouco pior, mas de forma geral muito ausente. E é isso que tem sido os poucos apoios e os muitos ataques, né, que essa população vem sofrendo. Sim, e hoje tem alguma barragem com risco de ter o mesmo destino de Brumadinho e Mariana? Tem, no estado de Minas Gerais tem várias, em outros lugares do país também, em outras bacias, né, em outras regiões também, mas o estado de Minas Gerais é bem grave a situação. A gente ainda tem vários municípios com população deslocada compulsoriamente, então eu, inclusive, ajudei num trabalho com a população de 3 comunidades do município de Itatiaiuçu, que é um município próximo a Belo Horizonte, né, que existe uma barragem da ArcelorMittal, que é a maior siderúrgica do mundo e que aqui no Brasil atua com mineração também. A Arcelor tem uma barragem com risco alto ainda de colapso. Então, você tem 3 comunidades inteiras, né, quase 2.000 pessoas que estão fora das suas casas desde janeiro de 2019, desde fevereiro de 2019. Né, e essas pessoas estão aí também lutando por reparação, etc., vivendo em aluguéis pagos pela empresa, é gravíssima a situação. Então, Itatiaiuçu, Macacos, a gente tem uma série de municípios, nesses municípios vários, né, Congonhas, né, então várias barragens, não apenas da Vale, né, de várias mineradoras, a CSN tem mineração no estado de Minas Gerais também, com barragem com risco de colapso. Então, a gente tem risco de desastres altíssimo no estado de Minas Gerais, e eles têm mantido em alguns municípios a população longe para não ter perda de vidas humanas, né? Mas a gente sabe que se romper, ainda que se preserve as vidas humanas, o meio ambiente, a economia local, etc., vai ser muito, enfim, muito violado, né? Então, eu acho que realmente a situação ainda é bem grave, embora, né, vai passando o tempo, a gente ouve falar menos, né? Logo ali nos meses subsequentes ao desastre de Brumadinho, a gente ouvia muitas notícias, né? Acionou sirene em Cocais, Barão de Cocais, acionou sirene em Macacos, acionou uma sirene em Congonhas, a população está com medo e etc. Então a gente via muitas notícias, essas notícias deixaram de aparecer na grande mídia, porém essas populações continuam lá, continuam com esse risco dessa ruptura dessas barragens, né? Com muito medo. Vira e mexe tem acionamento de sirene, aí elas têm que sair. Quem ainda não está retirado compulsoriamente de forma mais definitiva tem que sair correndo, às vezes no meio da madrugada. Então, são populações que já são atingidas por essas barragens, não importa se elas vão romper ou não, né? São milhares, né? Centenas de milhares de famílias que já são atingidas pelo risco da ruptura, né? Isso faz com que elas tenham que sair de casa, que elas tenham problemas emocionais, que elas tenham problemas financeiros, que elas tenham problemas de saúde, né, física e mental, muito graves por conta disso. Então, nós temos aí um quadro bem, bem grave mesmo. E a fiscalização é muito baixa, são as próprias empresas que fazem a fiscalização e apresentam relatórios, né, para o poder público. Então, tem-se muito receio de que possa acontecer. O que tem acontecido é que o mercado, né, o setor de mineração reduziu as suas atividades por conta de toda uma conjuntura internacional, tem menos incentivos também governamentais nesse governo, né, porque não tem incentivo governamental para quase nada, né, a não ser para compra de armas, a não ser o setor de armas e desmatamento, né, tem poucos setores com algum incentivo desse governo, então também na mineração um pouco menos de incentivos, o mercado internacional mais abalado, mais frágil, e aí então o ritmo da produção mineradora diminuiu um pouco, então isso faz com que essas barragens estejam recebendo menos rejeitos
não é menos, mas né, num ritmo menos acelerado do que elas vinham nos anos anteriores. Então, talvez isso segure um pouco. Eles estão lá fazendo obras de contenção, diques, etc., né, algumas medidas, enfim, sociotecnológicas ali para tentar conter, mas o risco ainda é muito grave, tanto que existem essas centenas aí de milhares de famílias que estão ou evacuadas, né, deslocadas compulsoriamente de forma mais definitiva, ou vivendo sob sirenes o tempo todo, porque o risco é presente e é cotidiano na vida delas. E quando toca a sirene, a pessoa vai para onde, né? Tem algum auxílio para o Estado ou é cada um por si? E, tipo, Então, não tinha nada antes do desastre de Mariana e Brumadinho. Com os desastres, né, com a perda de tantas vidas humanas e tanta destruição ambiental, foram feitos alguns processos de treinamento dessa população, né, sinalização, então quais são as vias pelas quais elas devem correr, sair correndo, né, como elas devem se comportar nesse momento, por onde sair, para que lugares se direcionar. Normalmente lugares mais altos, né, longe do caminho, do que seria o caminho da lama caso rompesse a barragem. Então, teve algum treinamento nessas localidades para que eles saibam para onde fugir. Mas se eu converso com a população, eles têm muito receio de que se isso é suficiente, né? Porque o que aconteceu, por exemplo, em Mariana, quando rompeu a barragem de Fundão, lá em Mariana, lá no distrito de Bento Rodrigues, quando ela rompeu, ela levou algumas horas, foi descendo, a gente viu, né? A gente acompanhou, inclusive, dias, né? Semanas, a lama descendo o Rio Doce. Então, quando ela rompe ali, ela levou algumas horas para chegar no segundo. Ela veio devastando, né, as comunidades rurais ali, mas para ela chegar no segundo município, que foi Barra Longa, levou um tempo. O povo de Barra Longa recebeu a notícia, olha, rompeu a barragem. Rompeu a barragem de Fundão e teve uma destruição, o povo do Bento morreu, tá isolado, não tem comunicação, sai de casa. E muita gente ligou para a empresa, ou ligou para o poder público e perguntou, preciso sair? Disseram, não vai chegar aí não. E depois a lama chegou nos quintais deles e algumas dessas pessoas tiveram que sair correndo com a lama chegando. Elas podiam ter saído 2, 3 horas antes, com tranquilidade, retirar seus documentos, por exemplo. A gente que perdeu tudo, que quando acabou o desastre, quando passou no dia seguinte, não tinha um documento. Não podia provar que estava vivo, que os seus filhos estavam ali, porque não tinha um documento, porque elas saíram correndo na noite. Né? Então, assim, e levou horas para chegar. E elas não apenas foram avisadas, como elas foram desavisadas, como elas foram desinformadas. Então, o que acontece? Como essa informação corre, né, como esses atingidos também se conectam, né, se visitam, levam informação, trocam experiências, nas comunidades onde soa a sirene, etc., muita gente tem medo de que o cálculo deles por onde a lama poderia passar seja insuficiente. Então, eles dizem, eu corro para tal lugar, mas eu não tenho certeza que a lama não chega ali. Isso também é motivo de muita angústia, de muita tristeza, de muita ansiedade, de muita depressão, porque eles efetivamente não têm a certeza de que se essas informações ditas técnicas são adequadas, né, são suficientemente seguras. Mas, enfim, houve algum treinamento e elas correm na madrugada e é uma situação devastadora toda vez que acontece. Sim, e os movimentos sociais, né? O movimento de atingidos pela barragem, como que funciona a organização desses movimentos? Então, existe um movimento nacional, chamado Movimento, né, Nacional dos Atingidos por Barragens, que há mais de 30 anos, né, organiza, né, surgiu das populações atingidas por barragens hidrelétricas, né, que é o caso de maiores deslocamentos populacionais, violações de direitos, são com as grandes hidrelétricas, grandíssimas hidrelétricas, né, que existem no Brasil, as maiores do mundo, algumas das maiores do mundo. Então, esse movimento existe há mais de 30 anos e organiza as populações atingidas por barragens. Quando aconteceu o desastre, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, militantes desse movimento, né, que se organizam em vários estados brasileiros, inclusive no estado de Minas Gerais, que estavam acostumados a lidar, infelizmente, né, mas com a situação da construção, com a violação de direitos humanos e ambientais, no caso de barragens hidrelétricas, foram para a região para apoiar, né, essas pessoas, esses companheiros, né, que estavam ali afetados por essas barragens de mineração, pela ruptura, pelo colapso de barragens de mineração.
E hoje o movimento também se organiza no âmbito desses dois vales, né, tanto do Vale do Rio Doce quanto do Vale do Rio Paraupeba. Então existe o MAB, né, e o MAB organiza, representa, né, atua com toda essa experiência de mais de 30 anos junto à população. Mas existem algumas outras organizações também. Então eu diria que os atingidos pelas barragens da mineração, né, se organizam em vários movimentos, e é natural que seja assim. Então, tem associações de pequenos agricultores, tem associações de comerciantes, colônias de pescadores, né, como eu falei, uma série de organizações da sociedade civil que também organiza e representa os atingidos nos processos, né, de negociação e de confronto, né, com a empresa e com o poder público. Mas o movimento de escala nacional que está atuando lá junto com as populações é o MAB. Tem um outro movimento também que são os atingidos, que são o movimento pela soberania popular na mineração, que se chama MAN, né, que surgiu por conta, principalmente dos processos também de deslocamento compulsório, mas de poluição, né, de rios no entorno das grandes mineradoras, no Pará, no estado de Minas Gerais. Então, existe esse movimento. Ele também atua em vários estados, não é de tão grande proporção, né, quanto o MAB, que está em quase todos os estados da federação, existe o MAB, mas também existe o MAN, também atua ali com alguns grupos naquela região. E é isso, são movimentos que têm, né, o MAB aí, essa experiência, como eu falei, mais de 30 anos de luta pela garantia dos direitos das populações atingidas por barragens, e tem se dedicado enormemente o movimento, né, inclusive com o deslocamento de alguns militantes de outros estados para apoiar, né, essas populações desses desastres aí dos últimos anos. Então, acho que é isso, Flávia. Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, gostei bastante, né, do nosso papo, né, e espero que tenha, que contribua um pouco, né, para essa luta tão importante. Então, né, peço aí para você fazer as considerações finais, né, para a gente finalizar a nossa discussão. Guilherme, eu que agradeço, acho que é muito importante mesmo, né, todos os canais aí, né, da mídia alternativa, de debate público que puderem, né, tá relembrando, para a gente não ter que relembrar só na data, né, aí vai chegar em novembro, vai fazer um monte de matéria assim pulverizada sobre o que está acontecendo com o povo de Mariana, Bento Rodrigues, etc. Né? E depois lá em janeiro com relação ao povo de Brumadinho e do Vale Paraupeba. É importante que a gente esteja relembrando todo momento, porque essas populações precisam do apoio da sociedade civil organizada, né? Precisam do apoio de todos nós, então eu te agradeço por esse espaço. Né? A gente está... do ponto de vista da universidade pública, né? Eu estou na universidade pública apoiando o quanto a gente pode essas populações, mas né, nos dá essa oportunidade de falar um pouco mais, de apresentar essas ideias, de esclarecer, né, algumas coisas que muitas vezes as pessoas não conhecem, informações que elas não conhecem. É muito importante, te agradeço pelo espaço, também gostei muito do nosso papo e estou à disposição para sempre que precisar, o teu canal, outros canais. E é isso, estamos juntos. Muito obrigada. Beleza, maravilha. Então, mais uma vez, agradecendo a professora Flávia, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, ative o sininho, comentem, né, no vídeo da Flávia, se concorda, se não concorda. Vamos abrir esse debate que acho que é bastante importante, né? Compartilhe nas redes sociais. Curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? O pessoal que acompanhou a gente aqui em julho, né? Foi mais um mês que a gente conseguiu fazer uma programação cheia, né? E fico bastante satisfeito com isso, né? Esperando que continuamos assim por outros meses. Então, muito obrigado a todos e fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui!